Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai ver como baixar e instalar o Postgres, que é um dos ambientes SQL mais utilizados aí pelo mundo. Primeiro passo, já estou aqui no Google, download Postgres SQL. Você vai cair nessa página, entra aqui no site da org do Postgres, nesse primeiro link. Aqui você vai escolher baseado no seu sistema operacional. Eu estou no Windows 11, então vou de Windows. Aqui ele vai te mostrar as diversas versões, né, do Postgres. Então aqui já estamos na versão 15. Basta clicar aqui em Download the Installer e baixar a versão que você quiser para o seu sistema operacional. Então vou baixar aqui a versão 15 para o Windows. Beleza. Aqui ele já iniciou o download, então eu posso até ignorar isso aqui e só aguardar o download acabar. Download concluído. Vou entrar aqui na pasta de downloads, né, que é onde ele está. Vamos abrir o instalador. Demorando um pouquinho aqui, um pouco pesado. Clique em sim na permissão que vai aparecer, no pedido de permissão que vai aparecer. E basta aguardar o download iniciar. Next, next. Aqui é o seguinte, o Postgres em si, ele é só o servidor que vai ficar por trás do banco de dados, mas todo o ambiente SQL precisa de um programa que vai fazer a interface entre você e os seus dados. No caso do Postgres, esse programa é o pgadmin. Então, as duas coisas que você absolutamente precisa aqui na hora de instalar. Você precisa instalar o Postgres SQL Server e o pgadmin 4, que é a interface que vai permitir a gente escrever SQL e pegar de volta os nossos dados, beleza? Fazer as consultas. Então, por via das dúvidas, não desmarca nada. Pode instalar tudo que vier no pacote do Postgres. Vamos dar um next. Aqui é o seguinte, você vai criar uma senha e grave bem essa senha que você vai precisar usar ela em alguns outros momentos. Então, eu vou criar uma senha aqui. Melhor, vou pôr uma senha um pouco mais forte. Next. Aqui pode deixar em 5432 mesmo, é a porta padrão para o Postgres. Aqui pode deixar em default. Next, next. E aí é só deixar ele terminar de instalar todos os pacotes. Prontinho, finalizou aqui. Para mim tomou cerca de 5, 6 minutos. Mas isso vai divergir de acordo com a sua máquina. Perfeito. Aqui esse Stack Builder, a gente nem precisa esquentar muito a cabeça, porque seria só se a gente quisesse instalar alguns complementos. Não é o caso. Então você pode fechar o Stack Builder e quando a gente pesquisa agora por pgadmin, ele já aparece aqui, pgadmin 4. Show de bola. É importante essa última fase aqui da instalação, porque a gente vai precisar fazer uma rápida configuração. Vai abrir essa telinha. A primeira vez que abre é sempre um pouco mais demorado, então se demorar para abrir essa telinha, pode ficar tranquilo. E se demorar nessa telinha também, pode ficar tranquilo. Perfeito. Aqui, quando a gente vai abrir o servidor padrão do Postgres, ele pede para a gente usar a senha que a gente colocou lá atrás. Então, vamos lá. Colocar a mesma senha, vou colocar aqui até para salvar. E ele já dá acesso ao banco de dados, né? Ao servidor, na verdade. O banco de dados, ele tem só esse banco de dados aqui padrão, que já vem instalado. Aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode criar um novo banco de dados. Então, vou criar um novo banco de dados aqui, chamado de exemplo instalação.
Então, aqui o banco de dados exemplo de instalação, ele já cria todos os caches, todos os esquemas padrão, né, que é apenas o public, tudo que o banco de dados precisa ter. Aí, vou colocar uma tabelinha aqui só de teste, né? Então, deixa eu fechar esse cara aqui. Então, entrei em esquemas, public, tables. Então, aqui em tables não tem absolutamente nada, mas se a gente clica com o botão direito, e aqui a gente pode criar uma tabela, né? Mas a gente também pode subir uma tabela através de um CSV. Para isso, eu tenho um CSV aqui meio que de teste. É um CSV que eu já usei numa outra aula aqui do canal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o download aqui desse CSV. É um CSV bem simples, tem 6 colunas. A primeira é uma coluna de texto, né? Uma coluna varchar. As próximas 3 são colunas inteiras e as próximas 2 são colunas float, né? De ponto flutuante. Então a gente pode criar a nossa tabela aqui dentro. Eu vou abrir aqui a Query Tool, então a gente está aqui em Tables, Query Tool. Isso vai me dar acesso à ferramenta de criar queries. Então eu posso vir simplesmente aqui e usar um Create Table e como que eu chamei? Vou chamar, sei lá, vou chamar de exemplo. E aí essa table exemplo, ela possui time, que é um varchar, aqui se usa char, né? No Postgres de 3 caracteres. O que mais? Temos a coluna today, que é int. A coluna yesterday, que é int. A coluna same day last week, só copiar daqui, né? Que é int também. Average last week, que é um float. E average last month, que é um float. Show de bola. Podemos rodar aqui, executar e pronto. A gente criou a nossa tabela. É uma tabela vazia. Se a gente der um select nela, vamos ver que está completamente vazia. Porém, ela já existe, né? E agora, para colocar os dados aqui dentro, a gente pode usar um comando, que é o comando copy. Esse comando copy, ele funciona da seguinte maneira. Aqui dentro do Query Tool, a gente vai colocar copy, exemplo, from. Aí aqui você tem que dizer qual que é o caminho para o CSV dentro do seu PC. Delimiter é uma vírgula, já que é um CSV, e ele possui header, ou seja, ele possui uma coluna dentro do CSV que são os títulos de cada uma. Então aqui a gente quer renomear esse cara para exemplo. E aí a gente copia esse caminho, vou voltar aqui, copia o caminho, é tudo isso aqui, barra exemplo.csv. Esse é o caminho. Então vamos lá. Aqui ele disse que não conseguiu achar por conta de falta de permissão. Bom, esse erro vai fazer com que a gente precise fazer esse passo a passo pelo PowerShell ou pelo PSQL. Mas para contornar isso, já que o intuito da aula é de fato só a instalação e configuração do Postgres, para contornar isso a gente pode aproveitar que é um arquivo bem pequeno e simplesmente fazer um insert comum.
Então, ao invés de um copy lá no pgadmin, a gente faria um insert into exemplo, que é o nome da tabela, os seguintes valores. Daí os valores são exatamente esses que estão aqui, que a gente poderia modelar utilizando aqui uma própria fórmula do Google Sheets, né? Então a gente precisaria desse cara, aqui com uma vírgula, já que ele é um texto. Esse cara mais esse aqui mais esse aqui mais esse aqui mais esse aqui. Fechou. Mais fecha parênteses, vírgula. Show. Então isso aqui a gente só precisa tirar a vírgula do último. A gente copia tudo isso aqui, vai lá e cola e podemos rodar isso aqui. Beleza, ele fez um insert com sucesso. A gente pode dar um select nessa tabela, que agora sim a gente vê os dados. Então, instalamos, configuramos e criamos a nossa primeira tabela com sucesso dentro do pgadmin aqui dentro do ambiente SQL Postgres. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.